subconsciente opera por símbolos. As interpretações são pessoais e variam de uma pessoa para outra. Conhecer o simbolismo tradicional é importante para nos mostrar como funcionam os símbolos, além de nos ajudar a desenvolver a habilidade de interpretá-los e decifrá-los. O pentagrama, na sua forma mais simples, significa uma figura geométrica desenhada com 5 linhas pares que formam 5 ângulos ou pontos iguais. É um dos símbolos mais poderosos e antigos da história, e pode ser encontrado em quase todas as culturas antigas, desde os maias até a Índia, China, Grécia e Egito. O uso mais antigo conhecido do pentagrama foi encontrado em torno de 3500 a.C. na Mesopotâmia Antiga. Foram encontrados fragmentos de cerâmica quebrada com algumas das primeiras descobertas da linguagem escrita. A hipótese é de que esses fragmentos e o uso da figura representavam os 4 cantos do mundo e seu poder imperial. Mais tarde, o povo hebreu adotou o uso do pentagrama para simbolizar a verdade. A razão para isso parece ser que o pentagrama também representava os 5 livros do Pentateuco, que foram as primeiras escrituras hebraicas e eram uma representação da verdade. Na Grécia Antiga, a geometria do pentagrama e suas associações metafísicas foram exploradas pelos pitagóricos, que o consideravam um emblema da perfeição. Foi chamado de pentalfa e conhecido como a proporção divina por ser composto de 5 ás geometricamente perfeitos. Pitágoras considerava o número 5 o número do homem, representando o microcosmo, e foi ele quem associou o espírito e os elementos da natureza com os ângulos do pentagrama. Os astrônomos gregos observaram que o caminho do planeta Vênus forma um pentagrama enquanto orbita o Sol quando observado da Terra. Hoje, constatou-se que o caminho traçado por Vênus é um pentagrama imperfeito que ocorre a cada 8 anos. Os druidas celtas pareciam acreditar que o pentagrama era uma representação da divindade. Eles viram a natureza sagrada de 5 em muitas coisas, o que se refletiu em grande parte de sua simbologia. Era comum que o pentagrama também fosse um símbolo para a deusa Morrigan. Grande parte do movimento neopagão foi baseado em restos das antigas tradições e símbolos celtas. Os primeiros cristãos também usaram o pentagrama para simbolizar as 5 feridas de Cristo, e a festa da Epifania foi simbolicamente marcada com um pentagrama. Embora fosse um símbolo menos usado, antes do tempo da Inquisição não havia associações malignas para o pentagrama. Em vez disso, era um símbolo que representava a verdade, o misticismo religioso e o trabalho do Criador. Foi suplantado pelo símbolo da cruz, mas ainda era reconhecido como um símbolo cristão por algumas centenas de anos após a ressurreição de Cristo. Nos tempos medievais, o pentagrama era conhecido como nó infinito, e por ser um símbolo da verdade, era uma proteção contra demônios. Usado como um amuleto de proteção pessoal e para proteger portas e janelas. O pentagrama com uma ponta para cima também simbolizava o verão, invertido simbolizava o inverno. Na lenda de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, o pentagrama foi usado como seu glifo de assinatura e foi gravado com ouro em seu escudo. A lenda diz que Gawain usou o símbolo para as 5 virtudes da nobreza: generosidade, cortesia, castidade, cavalheirismo e piedade. Durante as cruzadas, formou-se um grupo de monges militares. Esses monges, chamados de Cavaleiros Templários, descobriram formações naturais de pentagramas e incorporaram esse misticismo em sua arquitetura. Até que em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, todos os templários na França foram presos por uma variedade de acusações, dentre elas magia e heresia, e tiveram sua ordem dizimada pela Inquisição, que mesmo a passos lentos já havia se espalhado por toda a Europa. Durante este período, o pentagrama começou a ganhar suas conotações negativas. Tornou-se um símbolo de uma cabeça de cabra ou o Bafomé que os cavaleiros templários foram acusados de adorar. Foi também durante o tempo da Inquisição que a atenção se voltou de hereges cristãos
para bruxas pagãs que conheciam e utilizavam as ervas e ainda seguiam suas antigas religiões. Deuses de chifres, como Pan e o pentagrama, foram associados ao diabo cristão. O símbolo foi amplamente considerado mau e recebeu o rótulo pé de bruxa. Devido à perseguição da igreja, as religiões antigas se ocultaram na clandestinidade. Ao fim da Era das Trevas, as sociedades secretas recomeçaram seus estudos, e então ressurge, entre outras ciências misturando filosofia e alquimia, o hermetismo, uma ciência que surgiu no Egito, atribuída ao deus Thoth, chamado pelos gregos de Hermes Trismegisto. Os pensadores ocultistas ocidentais começaram a enfatizar o mantra: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, que significa que o homem é uma pequena parte do espírito universal, e o pentagrama retornou como a estrela do microcosmo, simbolizando o homem como parte do universo macrocósmico. Em 1582, o Calendarium Naturale Magicum Perpetuum de Tycho Brahe mostra um pentagrama com o corpo humano imposto associado aos elementos. Uma ilustração atribuída a Agripa é de proporção semelhante e mostra 5 planetas e a Lua no ponto central. Em Os 3 livros de filosofia oculta, Agripa diz que figuras geométricas formadas a partir de números são poderosas. O pentagrama, pela virtude do número 5, tem um grande poder sobre os espíritos do mal, graças à sua linearidade que lhe dá 5 ângulos obtusos, 5 ângulos agudos e 5 triângulos duplos. Nessa fase, as pontas do pentagrama começaram a ser associadas com os planetas usados na astrologia, e também com os 4 elementos tradicionais da matéria: terra, água, fogo e ar, e mais o espírito, também chamado quintessência. Durante a Era Vitoriana, diversas sociedades metafísicas foram fundadas com base na Sagrada Cabala. Eliphas Levi foi um líder neste movimento importante, de onde surgiu diferentes grupos. Um desses grupos era a Ordem Hermética da Golden Dawn, cujo membro Aleister Crowley criou o tarô de Thoth. Uma das coisas creditadas a Levi foi transformar o tarô em um poderoso conjunto de imagens simbólicas destinadas à adivinhação. Ao fazê-lo, renomeou o termo coins para o termo pentacles. Foi Levi também quem criou o tetragramaton, ou seja, o pentagrama com inscrições cabalísticas, que representa o domínio do espírito sobre os elementos, e quem colocou o pentagrama em posição normal e invertido para representar o bem e o mal. O pentagrama voltou a ser usado em rituais pagãos a partir de 1940 com Gerald Gardner, e o surgimento da religião Wicca sendo utilizado nos rituais para representar a deusa, o deus e os elementos. Desse modo, o pentagrama retoma sua força como poderoso talismã, ajudado pelo crescente interesse popular pela bruxaria, o Wicca e diferentes caminhos neopagãos que, a partir de 1960, tornaram-se cada vez mais conhecidos. Devido ao caminho traçado pelo planeta, o pentagrama é associado ao planeta e também à deusa Vênus. Também é associado ao Lúcifer romano, senhor da estrela matutina e portador do conhecimento. Representa 5 estágios da vida: nascimento, infância, maturidade, velhice e morte. Já foi astrologicamente usado para representar Júpiter, Mercúrio, Marte, Saturno e Vênus. Os pitagóricos usaram o pentagrama para simbolizar ideia, calor, ar, terra e água. Já foi usado para representar a verdade e o humanismo. Foi associado às chagas de Cristo. Foi associado pelos celtas à deusa Morrigan. É associado ao bem quando em posição normal e ao mal quando invertido. Já foi e ainda pode ser associado a energias femininas quando em posição normal e energias masculinas quando invertido.
é associado aos 4 elementos fogo, água, ar e terra, mais o espírito. No taoísmo, o pentagrama descreve o sistema de criação e destruição, onde a madeira vem da terra, a terra absorve a água apaga o fogo derrete o metal e o metal corta a madeira. Ou o sistema destrutivo, onde a madeira absorve a água enferruja o metal cava a terra sufoca o fogo e o fogo queima a madeira. Este sistema é a base da medicina chinesa tradicional até hoje. Se uma maçã for cortada na transversal, as sementes formarão uma estrela de 5 pontas. O chamado ritual do pentagrama para alguns é um ritual de banimento. Para outros, como Aleister Crowley, aqueles que encaram este ritual como um mero instrumento para invocação ou banimento de espíritos são indignos de o tê-lo. Compreendido corretamente, é a medicina dos metais e a pedra dos sábios. Desconheço a origem deste ritual. Sabe-se, porém, que era usado pela Ordem da Aurora Dourada e depois foi perpetuado por Aleister Crowley no periódico The Equinox. O resultado depende inteiramente da direção para onde e de onde o pentagrama é traçado. Por exemplo, se for traçado a partir do canto esquerdo para o alto, banirá os elementais da terra. Este é o mais conhecido e mais usado tipo de pentagrama, e geralmente é suficiente para banir seres de quaisquer classes. Para alguns, o ritual do pentagrama é obrigatório para qualquer operação mágica, pois mantém aquela esfera pura e limpa além de impedir que qualquer entidade indesejada destrua a continuidade ou o propósito daquele trabalho em particular. O ritual e a execução não serão pormenorizados neste vídeo. Para maior compreensão, recomendo os livros Dogma e Ritual de Alta Magia, de Eliphas Levi, A Golden Dawn, A Aurora Dourada, e Magia Hermética, Árvore da Vida, um estudo sobre magia, ambos de Israel Regardi. De acordo com o Guia Essencial da Bruxa Solitária, o pentagrama foi emprestado da magia cerimonial, sendo na Wicca usado como instrumento para consagrações, usado para representar o elemento terra, pendurado sobre portas e janelas para proteção ou manipulado em rituais para atrair dinheiro, por estar associado com a terra. Nos gestos rituais, o pentagrama é desenhado no ar com o punhal mágico, o bastão ou o dedo indicador para banir ou invocar os poderes elementais. Segundo Gary Cantrell, de Wicca Crenças e Práticas, o pentagrama é um símbolo básico e o ponto central de um trabalho mágico. Sobre o altar, em frente ou estampado na toalha, o pentagrama representa os elementos fogo, água, terra, ar e espírito. Ou nascimento, iniciação, realização, repouso e morte. Jerina Dunwich, em A Magia das Velas, diz que velas feitas à mão com pentagrama inserido na cera, esculpido ou pintado, são magicamente mais poderosas. O pentagrama é o símbolo da bruxaria, do neopaganismo, do ocultismo, proteção e perfeição. Independente do que tenha sido associado em tempos antigos, à medida que a sociedade se torna mais informada e os equívocos se corrigem, esperamos que estereótipos negativos fiquem no passado e a aceitação seja concedida a todos, independentemente de suas crenças.